É com alegria que estamos aqui mais uma vez para pregar a palavra de Deus. Anteriormente eu preguei para vocês sobre a pessoa eco, ou pessoas que reverberam aquilo que as outras dizem. Pessoas que multiplicam informações produzidas por outras pessoas, até mesmo de origem duvidosa. Hoje eu quero pensar com vocês sobre pessoa que tem voz, pessoa que é uma voz. E eu começo com o Salmo 142, versículo 1. O salmista diz assim: ao Senhor levanto a minha voz e clamo com a minha voz. Duas vezes, no único versículo, ele fala a minha voz, a minha voz. Você não vai diante do Senhor com outra voz. O Senhor conhece você, Ele conhece a sua voz, e você conhece o seu Deus também. Nós temos que ser homens e mulheres que têm uma voz reconhecida, uma voz que as pessoas ouvem e sabem quem somos nós. Somos homens e mulheres, cidadãos e cidadãs do reino dos céus. João Batista, lá no deserto, ele apresentou as suas credenciais. E a única credencial dele era a voz. Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Não apresentou diplomas, não apresentou certificados, documentos nenhum. Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Amados e amadas, nós estamos também envolvidos em diferentes tipos de desertos. Estamos envolvidos em uma miríade de confusões, de opiniões, de ideias, de ecos, de reverberações. No meio disso tudo, eu preciso ser uma voz, e você precisa ser uma voz, ainda que seja no deserto. Uma voz que clama no deserto. No deserto, a voz convergia, a voz de João Batista convergia, dialogava, enriquecia. Nela havia compaixão e misericórdia. Jesus também andava nos desertos físicos, pregando a palavra, e as pessoas ouviam a voz de Jesus e reconheciam que ele falava diferente dos religiosos profissionais dos seus dias. Eles diziam que ele fala como alguém que tem autoridade. Uma voz de autoridade não autoritária. Uma voz de autoridade é uma voz com conteúdo. Conteúdo que edifica, que consola, que dá ânimo. Uma voz que tem um conteúdo que cura, que liberta. Uma voz que desamarra as algemas dos oprimidos. Uma voz que apresenta uma mensagem de perdão, uma mensagem de arrependimento. Como João Batista, de batismos e de salvação. Eu creio que esse é o tipo de voz que os homens e mulheres dos nossos dias estão precisando ouvir e sentir. Quando o nosso patrono espiritual, Wesley,
pregava no século XVIII na Inglaterra, as pessoas longe dele, mas quando ouviam a voz de John Wesley, elas caíam por terra, gemendo, confessando seus pecados e se arrependendo do seu estilo de vida e se convertendo ao Senhor. Nós precisamos ser essa voz, uma voz de autoridade em nossos dias. E Jesus afirmou em João 10:3 que as suas ovelhas ouvem a sua voz, que ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Ele chama na porta do aprisco e elas saem para fora. Você está ouvindo essa palavra agora, e o Espírito de Deus certamente está falando no seu coração, mas não é para ficar preso dentro de você. Essa voz, essa palavra precisa germinar, fertilizar no seu coração e ser colocada para fora, porque Deus fará coisas maravilhosas através da sua voz, da sua pessoa, ao redor. Você está rodeado de homens e mulheres famintos do pão que desceu do céu, que é Jesus. Homens e mulheres sedentos da água da vida. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você precisa ser esta voz que diga: venha a Jesus para beber. O Mestre está dizendo, você é um ser histórico, você é um ser indivisível, você é alguém que é unidade, que é datado. Quando ele diz: eu conheço as minhas ovelhas pelo nome e elas conhecem a minha voz, ele está individualizando você. É um tratamento personalizado para você e para mim, e para cada homem e para cada mulher. Você é compreendido por ele de acordo com a sua individualidade, de acordo com a sua subjetividade e responsabilidade. Ele entende você. Ele sabe a sua luta, os seus problemas. Mas ele diz: clama a mim. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Como Davi clamava, Jeremias também recomenda, inspirado pelo Espírito de Deus: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você tem uma voz, você é uma voz nesse mundo, você está no meio da multidão, mas você não é a multidão. Você é um ser individualizado. Você não está junto e misturado. Você não é farinha do mesmo saco. Você é ovelha do Senhor. Você é um homem, uma mulher, um abençoado do Senhor. Você tem autenticidade. Você tem originalidade. Você tem autonomia. Você é alguém gestado, gerado, fertilizado pela graça de Deus. Foi gestado pelo Espírito para ser luz para as pessoas perdidas da sua cidade, do seu bairro. Eu creio nisso. Eu creio que eu sou essa voz, mas eu estou falando para você que é uma voz também, tão importante quanto eu, para reproduzir o reino de Deus nesse mundo. Irmãos e irmãs, possuir voz própria significa capacidade para ser diferente da maioria, fugindo da manipulação, fugindo da massificação, fugindo do pensamento único, fugindo das leis
do menor esforço, fugindo da lei, do levar vantagem em tudo. Sim, quem tem voz própria também tem poucos amigos e às vezes precisa andar às margens do caminho da vida, mas sem pavor, sem medo da exclusão, da rejeição, sem pavor dos apelidos. Mesmo desse modo, continua defendendo a pluralidade de ideias, acolhendo e respeitando os contrários, andando com todos e com todas. Viver, irmãos e irmãs, com autenticidade exige reflexão, sim, exige pensar, aprofundando as raízes do conhecimento e da fé, em solo adequado, com promessas verdadeiras. Um ser pensante é uma pessoa que gesta novas ideias, que a cada dia é um novo dia, não um novo dia repetido centenas de vezes, mas é um novo dia. É uma pessoa que contribui para o crescimento de todas as pessoas em direção para Deus, que realiza os desígnios de Deus. É uma pessoa que encontra realizações na vida, que tem prazer de viver, que é independente, tem autonomia, é um ser pensante. Ter voz, irmãos e irmãs, é possuir o fruto de quem pesquisa. Ter voz significa pesquisar, trocar ideias, meditar, orar, buscar discernimento em oração diante de Deus, ler, estudar e meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É a Bíblia que fala. Por isso que crente não tem achologia. Eu acho. Crente diz. A Bíblia diz. Crente responde sempre com a palavra de Deus, que ela é o alimento para as nossas vidas. E a gente vive daquilo que a gente assimila. Torna-se um indivíduo de polinização, que examina todas as coisas e retém o que é bom. Sabe que todas as coisas lhe são lícitas, mas sabe também que a Bíblia diz que nem todas as coisas nos convêm. Ter voz. Quem tem voz própria não vive para agradar a todos, mas também não vive fragmentado, destruído. Vive em paz consigo mesmo, vive em paz com a sua consciência, vive em paz com Deus, tem comunhão com Deus, ama a si mesmo, se perdoa, é uma pessoa que conhece os seus limites, por isso não tem expectativas absolutas sobre as outras pessoas, que todas as outras pessoas são como nós, seres humanos, limitados, fracos e necessitados da graça de Deus para viver. Sim, irmãos e irmãs, queridos e queridas, é um grande desafio manter-se comprometido com a justiça, com a moral e com a ética do reino de Deus. Nós estamos comprometidos com o reino de Deus. A nossa voz é a voz falada no reino de Deus. Ser seguidor de Jesus Cristo no mundo em que os valores sólidos se derretem, em que a verdade está se derretendo e os valores fundamentais da humanidade estão se evaporando. É um mundo confuso que nós vivemos.
Eu clamo com a minha voz contra a relativização das verdades bíblicas em relação ao pecado. Clamo contra a relativização da vida decente em prol da santificação. Eu acredito na palavra de Deus, então eu falo de juízo final, eu falo do desapego às coisas materiais, eu prego contra aqueles pregadores que só pregam o que o povo deseja ouvir para atender aos seus interesses materialistas. Tem muitos assim, irmãos e irmãs, mercenários da fé, que estão pregando o que interessa ao povo, um povo ávido por prazer, pelas coisas transitórias e efêmeras da vida, um povo sem voz, que anda repetindo outras vozes, atendendo sonhos de consumo dessa massa consumidora de serviços religiosos e de bens de consumo. E enquanto isso estão partindo para a destruição, mas nós estamos aqui como voz que clama no deserto. Eu sou uma voz na selva de pedras, cidade que nós vivemos, que se levanta anunciando a mensagem que fala de salvação e perdição, que fala de quebrantamento, mensagem que fala de arrependimento, mudança de vida para entrar no céu, nascer de novo. No Salmo 15, o escritor pergunta: quem, Senhor, entrará no teu tabernáculo? E a seguir vem a resposta: o que vive em integridade, pratica a justiça, fala a verdade e não faz mal ao seu próximo. Está aí o cidadão que vai morar no céu. Jora uma voz na sua época, voz da retidão, do temor de Deus, da integridade, que passava longe do mal. Temos que ser essa voz, irmãos. Eu convido todos vocês para ser esse tipo de voz no reino de Deus. E já caminhando para o final, nós precisamos distinguir pela voz e pela ousadia de sermos diferentes. No mundo em que os valores da Bíblia Sagrada se evaporam como éter, onde as pessoas se dobram diante dos enganos, das falsidades, das meias-verdades. Sim, vivemos tempos estranhos de obscurantismos, de negacionismos, de ocultação da verdade, com os indivíduos se engasgando e se emudecendo diante das mentiras do príncipe desse mundo, é o diabo, que controla o sistema de cada país do mundo, e o nosso também. Nós somos passageiros aqui, com a voz clamando no deserto. Nós estamos em direção da terra prometida, do céu, de um novo céu, ultrapassando todos os poderes da morte, condenando todos os sistemas de morte desse mundo e do nosso país. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o Deus que é Espírito e que é luz, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, Salvador e Redentor nosso, e a comunhão do Espírito Santo, estejam com vocês, irmãos, com todo o Brasil,
com toda a terra, agora para sempre. Amém.